Bom dia, CV. Bom dia. Já sei fluir em algumas siglas aqui, então quer dizer que eu já sou da casa. É equivalente a chegar e o Wi-Fi já conectar automaticamente. Que bom estar com vocês, é uma honra enorme. Estou acompanhado da minha esposa, Tatiane. Venho de São Paulo, da Igreja da Cidade em São Paulo, com muita alegria, mais uma vez, desde a primeira vez que vim a Manaus, há 2 anos atrás. Todo ano venho no mínimo 2 vezes. Quero manter essa métrica e continuar sempre passando por aqui nessa terra que eu amo tanto e tenho feito tantos amigos aqui. Estaremos aqui por 7 dias e temos o privilégio, a honra de nas primeiras horas, desde que chegamos a 1, 2 da manhã de ontem, mais ou menos, né? Estarmos nesse primeiro compromisso, essa primícia aqui com a CV, com a comunidade viva. Deus abençoe sua vida, sua família. Eu espero que o encerrar deste ano seja muito especial para concluirmos bem não somente o ano, mas também a década e desenharmos um novo ano, uma nova década a partir do ano que vem. Amo muito vocês, não sei se já disse isso hoje, mas estou dizendo novamente e estou muito feliz por estar aqui realmente em casa com vocês. Me pediram para falar sobre Davi, e alguém que eu estimo muito, gosto da história dele e tenho o privilégio de poder compartilhar com você nessa manhã, à luz do que está em 1 Samuel, capítulo 17, e poderia trazer vários retratos da vida de Davi. Poderíamos aprender sobre adoração, sobre reinado, sobre conquista, sobre quebrantamento e arrependimento, mas eu sinto direção de Deus para compartilharmos nessa manhã sobre o grande confronto que iniciou uma mudança radical na vida de Davi. Isso está em 1 Samuel 17, Davi e Golias, que é algo que não somente a comunidade cristã, mas mesmo quem é de fora, reconhece como uma história que impactou a humanidade. Eu queria começar bem aqui. Cerca de 3.000 anos atrás, Israel estava sob uma ameaça do povo filisteu. O palco era o vale de Elá. Israel é feito de montanhas, vales e uma planície que chega ao mar. E ali então, um adolescente que não era o primeiro responsável a responder por aquilo, um adolescente já virando para a juventude, né? Davi, ele ouve sua nação sendo ameaçada de que seriam subjugados à escravidão e diariamente perguntavam se havia homem ali, se havia alguém corajoso o bastante para responder aquele desafio. E então, a nação acuada, o rei não tomou a frente, os guerreiros não tomaram a frente, mas Davi decidiu tomar a frente do que estava acontecendo ali. E o interessante é que os exércitos ancestrais tinham 3 categorias de guerra. Eles tinham a infantaria, aqueles que lutavam com espadas e escudos. Também tinha a cavalaria, dos que vinham obviamente a cavalo e com armas também. E a artilharia, os que lançavam flechas, combatiam à distância. E Davi, ele precisou utilizar tudo que era da sua caminhada para aplicar naquele momento e saber virar a chave diante daquela dificuldade. Bom, ele decidiu não vestir a armadura de Saul, o vigente rei da época, e ele começou a se aproximar para encarar aquele desafio. Mas não era um desafio qualquer. E Davi também, embora parecesse um improvável, havia algo de Deus na vida dele já em curso para que ele conseguisse vencer aquele momento decisivo. Davi, ele era um pastor de ovelhas, um músico por vocação, um arpista, alguém que era sensível à voz de Deus, mas também ao coração das pessoas. E ele era muito responsável em tudo o que fazia. Ele decidiu ser bom nos pequenos desafios antes de ser colocado nos grandes desafios. E a gente aprende também que ser grande não é algo que a gente faz de uma hora para outra. Antes de sermos grandes, precisamos tomar uma decisão quanto à grandeza. Davi decidiu pela grandeza antes de ser propriamente grande. E aí então, ele se aproxima daquele confronto, daquele momento,
Saul põe uma armadura pesada nele, ele tem coragem de recusar aquela armadura, ele desce até um riacho no vale de Elá, pega 5 pedras e a sua funda. Aí é interessante que os fundibulários, como assim chamados, aqueles que sabiam lançar com uma funda, não eram pessoas que não sabiam o que estavam fazendo. Historiadores dizem que o fundibulário girava em 1 segundo de 6 a 7 vezes a funda completamente ao redor da sua mão. Isso dá mais ou menos 420 vezes por minuto. E o tiro daquela pedra podia alcançar até 200 km por hora. E ao alcançar o seu destino de impacto, era comparado no estudo balístico a um tiro de uma pistola calibre .45. Então nós estamos falando aqui de alguém que se arriscava com o estilingue, mas de alguém que sabia o que estava fazendo. O relato bíblico diz que Davi defendeu as ovelhas da sua família de ursos e de leões. E ele também era habilidoso em lançar uma boa funda, uma pedra com uma funda. Outros estudos mostram em desenhos em tecidos fundibulários muito antigos, acertando pássaros no ar com a sua pedra. Fundibulários irlandeses brincavam acertando moedas no ar com uma pedra lançada por uma funda. O livro de Juízes diz que um fundibulário podia acertar um fio de cabelo no ar. Então nós não estamos falando sobre um Davi incauto, inexperiente, que tenta arriscar algo que nunca fez diante de um desafio para a nação. A história não é bem assim. Davi ele colocou em prática aquilo que ele sabia fazer de melhor no dia mais importante da sua vida, dos seus pais e do seu país. E o desafio vai continuando, e um estudo de 1960 do Indiana Medical Journal fala um pouco sobre gigantes ancestrais, e pode ser que Golias estava inclinado a essa estatística. Bom, muitos gigantes ancestrais tinham uma desregulagem na glândula pituitária que fazia com que eles crescessem muito e fossem também beneficiados quanto à força muscular. Mas um sintoma disso, uma reação adversa, era eles terem a visão prejudicada, muitas vezes em distância. E é interessante que quando olhamos para 1 Samuel 17, nós vemos o verso 41, afirmando que Golias foi levado para o vale por um escudeiro ou um assistente. Como um homem grande, forte, guerreiro, valente, notório e conhecido, é conduzido por um assistente até o lugar de guerra. Bom, não é uma afirmação, mas é um sinal de que alguma coisa está acontecendo a ponto desse gigante precisar ser conduzido por um assistente. O verso 43 deixa uma outra nuance, e eu amo interpretar as nuances da Bíblia quando a gente lê mais de uma vez. Davi ele era um pastor, logo como pastor ele carregava um cajado, não é verdade? E enquanto ele está se deslocando na direção de Golias, Golias deixa outra pista, dizendo o seguinte: você vem contra mim com paus, no plural. Espera aí, um pastor andava com um cajado. Golias vê Davi se aproximando com paus. Aparentemente, a visão desse gigante não é o seu ponto mais forte. E o verso 44, Golias deixa outra nuance e acaba se entregando. Ele diz: venha aqui, ou venha até mim, e eu oferecerei a sua carne para os pássaros e para as bestas do campo. Um homem forte, guerreiro, valente, deixa uma nuance de que eu preciso lutar contra você de perto. E é interessante ver que Davi não aprendeu a ser sensível a Deus na hora do confronto com Golias. Davi foi treinado a ser sensível com Deus no campo, pastoreando as ovelhas, fazendo suas composições, já projetando a alma do salmista que a gente leria em mais de 100 capítulos no Antigo Testamento. E então, Davi vai para a batalha, vai para a guerra. As 5 pedras que ele selecionou no riacho ali no Vale de Elá, tem uma outra curiosidade. Elas não eram pedras comuns, eram pedras compostas de sulfato de bário, que possuem a densidade dobrada das pedras que a gente vê costumeiramente no Brasil. Eram pedras pesadas.
E ele escolhe 5. Eu consigo imaginar Davi como um fundibulário muito competente. Mas por que ele escolhe 5 pedras? É porque a prudência, ela amplia a perícia. Embora Davi fosse perito, ele também era prudente e humilde. E então ele lança aquela pedra com muita força no meio dos olhos de Golias e o gigante cai e é derrubado. Uma das grandes lições que eu aprendo aqui é que não existem dias comuns nas nossas vidas. Todo dia comum é um treinamento para um momento extraordinário na nossa história. Davi não teve tempo de abrir o YouTube e pesquisar como derrubar gigantes, ou como derrubar gigantes filisteus, ou como derrubar gigantes filisteus com pouco tempo, ou como derrubar gigantes filisteus que estão afrontando a minha nação. Interessante que quando você digita algo no Google, ele já completa com algo que alguém pesquisou antes, não é verdade? A gente vive tempos privilegiados. Mas aqui não tinha Google, Davi precisou ser sensível ao Deus de Israel. E eu nomeei essa mensagem com o seguinte título, e eu espero que você me compreenda e me dê uma boa interpretação. Lições do confronto entre um gigante famoso e um ruivinho aleatório. Eu não quero desrespeitar Davi, porque ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Para os judeus, Davi foi o maior judeu vivo, né? A nação de Israel, ela leva um símbolo que é a estrela de Davi. Davi significa muito para a fé judaica, para a fé cristã. E aqui eu só quero retratar o momento da vida de Davi em que ele ainda era um ruivinho aleatório. Nessa história, Golias era famoso, Davi era desconhecido e aleatório. Mas eu aprendi uma coisa olhando para esse texto. Só será lembrado quem tiver coragem de ser esquecido. Quem luta muito para ser lembrado, provavelmente vai ser esquecido. Quem tem coragem de ser impopular, provavelmente vai ser lembrado. Eu estava alguns dias atrás no museu do Martin Luther King, em Atlanta, e acompanhando as frases dele, as famosas e as não famosas, ou até as que nem são dele, alguém atribui a ele, a gente percebe uma essência. Ele teve coragem de ser impopular. Ele teve coragem de agir diferente da maioria, para poder abençoar e favorecer a minoria. Então, é interessante, quando a gente começa a caminhar com o reino de Deus, a gente vê algumas invertidas. O que quiser ser maior, seja servo. Aquele que procura algo que não é tão competido, provavelmente não vai ter o seu cargo roubado. Quem vai querer roubar um cargo de servo? Estão querendo roubar cargos de reis e de outras coisas, enfim. Lições do confronto entre um gigante famoso e um ruivinho aleatório. 1 Samuel 17, eu aprendi 5 coisas. Você pode encontrar a 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, mas eu preferi enxugar até para otimizarmos o tempo aqui nessa manhã e nessa oportunidade. Uma frase que eu tenho acompanhado, e a minha esposa uma vez sintetizou isso, porque eu não percebia que era uma máxima, diz o seguinte: o crescimento não vem do conforto, mas sim do confronto. É nas contrariações da vida que a gente mostra a nossa maturidade, a nossa atitude determina a nossa altitude. Então, como a gente age e reage com a vida, vai mostrar se a gente está crescendo ou não, se a gente vai para o próximo nível ou volte 2 casas nesse tabuleiro em que a gente vive. Então, a primeira lição que eu aprendi aqui, já citei ela nesse preâmbulo, está no verso 20. Grandeza vem antes de ser grande. Antes de termos grandes resultados, grandes conquistas, precisamos ter grandeza, ainda que sejamos pequenos. Ainda que o que a gente faça não tenha dado tanto resultado amplo para abençoar pessoas, não tenha sido percebido ainda. Olha o que o verso de número 20 diz, e eu me surpreendi com esse texto, porque eu nunca tinha me surpreendido com ele. Olha o que ele diz: levantando-se de madrugada, já dizia seu Madruga, que Deus abençoa quem cedo madruga, né? Deus ajuda quem cedo madruga, não é? Um provérbio popular. Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado.
o que me impactou nessa passagem aqui? Davi deixou o rebanho com outro pastor. Qual que é o aumentativo de sucesso? Seria uma sucessão? Logo, o verdadeiro sucesso só é sucesso se houver sucessão. Interessante, Davi não foi efusivo e afoito bastante para deixar as ovelhas sem ninguém e correr rumo a Golias. Olha o princípio no início da jornada de Davi rumo ao confronto com o gigante. Ele pega o rebanho de seus pais e deixa com outro pastor. Ele soube transicionar a responsabilidade atual antes de abraçar a responsabilidade vindoura. E esse é um princípio extraordinário. Nós vivemos em um mundo de rápidas mudanças. Pesquisadores já afirmaram que o cognitivo humano não consegue processar e assimilar o tanto de novidades que está acontecendo no século XXI. Então, no mundo que muda rápido, no mundo onde dizem sobre pivotar, mudar de prioridades rapidamente, olha que interessante, um princípio milenar. Davi aprendeu a transicionar a responsabilidade atual antes de se arriscar na responsabilidade nova. Segundo aprendizado, tenha coragem de desagradar. Bom, agradar já é algo que nos é nativo, intrínseco, inato. Você vê uma criança aprendendo a andar de bicicleta e querendo mostrar para os pais. Uma criança fazendo um desenho e trazendo para compartilhar com os pais. É algo que a gente não precisou ser ensinado. A necessidade de aprovação e de validação. E eu aprendi algo a duras penas, eu acho que eu consegui aterrissar em palavras nesse ano. Quantas vezes Jesus, aqui pulando de Davi para Jesus, até porque Jesus vem da raiz de Davi, quantas vezes Jesus ouviu de Deus que era um filho amado? 2. No Rio Jordão e no Monte da Transfiguração, não é? Agora, quantas vezes Jesus caminhou se reafirmando como filho, todos os dias da sua vida? Sermos amados no casamento, na comunidade da igreja, na família biológica e na espiritualidade com Deus, não diz respeito a quantas vezes ouvimos que somos amados, mas quantas vezes afirmamos para nós mesmos. Jesus chamou Deus de Deus somente na cruz, quando ele afirma o que Davi já tinha dito em Salmos: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus só chamou Deus de Deus lá na cruz, quando ele sentiu o abandono que havia sobre a humanidade. Todas as outras vezes, ele chamou Deus de Pai. O único relato nos evangelhos de Jesus chamando o Senhor de Deus é lá na cruz, naquela breve janela de abandono que ele precisou sentir para nos dar amparo. Todos os outros momentos, Jesus chamou Deus de Pai. E eu não estou aqui querendo confrontar o nosso linguístico evangélico, gospel brasileiro, de maneira nenhuma, mas refletir sobre o princípio, porque sem dúvida há um princípio atrás disso, não é? E Davi teve coragem de desagradar. Eu não estou aqui te comissionando para uma vida de desagrado, mas todo relacionamento saudável é feito de sims e de nãos. Um relacionamento que é feito só de sims é disfuncional. Um relacionamento que é feito só de nãos é disfuncional também. Característica de um relacionamento saudável, ele se equilibra entre sims e nãos. É parte de um relacionamento saudável. Então, Davi teve coragem de desagradar o atual rei, o ungido do Senhor naquele tempo. E o verso 39 diz o seguinte: Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. Davi não queria se arriscar naquele dia com algo que ele nunca praticou. E aquela armadura significava algo que ele nunca praticou. Tinha nem o tamanho dele. É igual eu dar a roupa de um irmão que tem um tamanho que você não tem. E ele continua: e disse a Saul, a coragem de desagradar: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, que eu falei, provavelmente sulfato de bário,
colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Tenha coragem de desagradar. Os apóstolos entenderam isso nos primeiros dias da igreja primitiva, afirmando: é necessário obedecer a Deus antes dos homens. Então, obviamente, a gente tem uma missão social, a gente precisa ser simpático, a gente precisa ser compreensivo, a gente precisa saber navegar nessa Babilônia digital que é 2019, mas haverão momentos específicos, momentos raiz, em que a gente vai precisar saber desagradar, uma vez para desagradar a Deus. Terceira lição: prudência amplia a excelência. A excelência não é algo irresponsável. Eu tenho aprendido que o perfeccionismo é a sensação de querer morrer diante do erro e de achar que nunca mais haverão oportunidades. A excelência cura o perfeccionismo, porque a excelência acredita que haverão novas oportunidades. E o erro atual é matéria-prima para a obra-prima do acerto futuro. Então, enquanto o perfeccionismo não imagina nova chance, a excelência olha para o futuro e os erros se tornam aprendizados para aperfeiçoarmos. Mas eu aprendi na semana passada mais um andar sobre essa compreensão. Não é só sobre perfeccionismo. Vamos sair dessa vala comum. É sobre excelência, sim, mas é sobre uma excelência que aponta para algo maior. No trabalho, na igreja, na família, excelência por excelência pode se tornar uma ditadura. Já pensou a ditadura da excelência? Que inversão de algo bom. Mas sim uma excelência que aponta para algo maior. No caso, para alguém. E se alguém é Deus, aquele que é glorificado com a nossa excelência na terra. Olha o que o verso 40 diz, logo na sequência. Como eu falei aqui, pegou 5 pedras lisas. Ele derrotou Golias com uma pedra, mas ele pegou 5, por pura prudência. E você que conhece a história de Davi, sabe que o legado da sua liderança derrotou ao total 5 gigantes. É como se aquelas 5 pedras fossem um símbolo profético. Eu acho que é essa palavra que aterriza essa conclusão de que hoje eu vou derrotar um gigante, mas tem 4 mais para vir. As suas vitórias no presente estão pavimentando vitórias no futuro. Uma vez que você é o corpo de Cristo, você não é mais só um indivíduo, você é um coletivo. Algumas portas são difíceis de ser abertas para você, porque não vai passar só você, vai passar muita gente depois de você. Vai um lá e consegue um emprego, vai você e não consegue. Vai um lá e consegue a consulta, vai você não consegue. Eu não sei se você já sentiu essa sensação de que na sua vez tudo parece um pouco mais difícil. A única resposta que me acalma e me permite continuar vivendo diante dessa realidade terrível é reconhecer que eu não sou só um indivíduo, eu sou um coletivo. E há portas que por onde eu passar abençoará muitas outras pessoas. Na igreja oramos por isso. Aquele que está precisando de um emprego hoje, no futuro, terá possibilidade de dar empregos para outros. Por isso que essa porta é mais difícil para essa pessoa. Aquela pessoa que tem uma sensibilidade a artes visuais, a roteiros e a entretenimento, quando essa pessoa cai numa posição que ela não somente vai produzir algo visual, mas vai abençoar outras pessoas na sociedade, é por isso que essa porta é mais difícil. Há portas que são mais difíceis, não é porque elas não são para você, é porque você está entrando com um coletivo. Você está entrando com mais gente e para poder servir e abençoar mais gente na posteridade da abertura dessa porta. Faz sentido? Essa acho que a terceira razão em que eu aprendo algo aqui a partir de Davi. E esse é o verso 40. O quarto e penúltimo aprendizado, são 5 que eu sintetizei aqui para você, eu chamei de espiritualidade ativada. O que você pensa por espiritualidade ativada? Muito bem. Hoje nós temos um bom tempo já de evangelho no Brasil. Já deu tempo de vermos as expressões denominacionais, históricas, emergentes, enfim, um mosaico
de expressões de fé, não é verdade? Com doutrinas e comportamentos diferentes. Mas eu ouvi semana passada de um senhor bem sábio o seguinte: as 7 igrejas do Apocalipse estavam na mesma região e eram extremamente necessárias. Há expressões diferentes de espiritualidade, obviamente, debaixo do crivo da palavra, mas que são necessárias. Um levanta e bate palma, outro fica sentado e reflete. Os apóstolos curaram um homem quando estavam indo orar à tarde. Os discípulos estavam sentados no cenáculo quando o Espírito Santo foi derramado. Sabe, a minha adoração, eu vejo isso em Davi, se eu adorar pensando nas pessoas perto de mim, eu posso me acuar ou tentar me mostrar. Se eu adorar pensando em mim mesmo, eu também posso me tornar egoísta. Por isso, eu vejo que em Davi há uma motivação de adoração, não pensando nos outros, o caso de Mical deixou isso bem claro, não pensando só nele, que até o pai dele o esqueceu, mas pensando em Deus. Por que Davi era um adorador extravagante? Porque ele focava no alvo da sua adoração. E no fim das contas, a gente não quer um momento de adoração, a gente quer uma vida de adoração. Aqui a gente teve um momento de adoração muito lindo. A gente teve um ser valente para Marcos Almeida não botar defeito. Mas não é um momento devocional, não é um momento de adoração, não é um momento de entrega, é uma vida devocional, é uma vida de adoração, é uma vida de entrega. Deus não nos chamou para momentos, Ele nos chamou para a eternidade. Ele não quer fazer pousada na nossa vida, Ele quer fazer morada na nossa vida. E isso reformata, reedita a nossa espiritualidade. E eu tenho decidido ter uma espiritualidade ativada, não acompanhada e mensurada por traquejos, trejeitos, afetações necessariamente, mas pela expressão da presença de Deus. Eu gosto de Davi porque Davi, num momento de dificuldade, ele comeu o pão da presença. Eu não estou dizendo que eu sou um apoiador completo disso, tá? Mas me faz refletir em algo sobre espiritualidade. Do lado do Santo dos Santos, não tinha o pão da performance, tinha o pão da presença. Por isso a essência da nossa espiritualidade não é a nossa performance, não é o nosso resultado, mas é a nossa essência. Jesus deixa que a gente aprenda na casa de Lázaro sobre Marta e Maria. Alguns demonizam Marta e apoiam Maria, mas se as duas estão na história, é porque é uma lição sobre devoção e proatividade. Só com Marta, ninguém ia perceber que Jesus entrou. Só com Maria, ninguém ia abrir a geladeira para ele. Mas se a gente tiver o melhor de Marta e o melhor de Maria, a gente vai saber ter espiritualidade e atividade. Às vezes a gente fica tão vacinado com o ativismo que a gente decide ir para uma fé meio monástica, em que a gente vai estar isolado. Não é sobre o isolamento, é sobre dar muito fruto para que o nosso Pai Celestial seja glorificado na nossa vida. Então, eu quero uma espiritualidade ativada. Eu não quero perder as oportunidades de adorar a Deus, servir ao próximo e de lembrar quem eu sou nele. Lembrando, Deus disse para Jesus 2 vezes que ele era um filho amado, mas Jesus reafirmou isso constantemente na sua caminhada. Tenho feito isso com os meus pastores líderes. Às vezes fico 1 mês sem falar com os meus pastores e à distância acaba botando um dedo na nossa carne para dizer: você não é amado, você é preterido, você é perseguido. E eu tenho feito um exercício que me leva para um novo nível. Os meus líderes espirituais me amam, os meus pastores me amam, a minha esposa me ama, os meus amigos de longe me amam. Tem gente que fala: puxa, eu não ando mais perto daquela pessoa, eu não consigo me sentir amado por ela. Bom, comunhão é justamente isso, é a gente conseguir estar conectado mesmo sem estar perto, porque há algo maior do que a proximidade que nutre isso. A proximidade é boa, mas é estar conectado a despeito, em detrimento da proximidade. Então, uma espiritualidade ativada. Eu vejo isso em Davi, eu vejo que isso é um banquete para a gente, mas é um banquete que nem sempre a gente se serve. Em quinto lugar, uma identidade bem resolvida. Eu acho que é no livro, verso 45, que retrata a espiritualidade ativada. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Infantaria, né? Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos,
o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Isso aqui não é só uma declaração, isso aqui é uma resolução. Davi não estava aqui decidindo seguir a Deus, ele já seguia. Ele só estava fazendo um estandarte dessa caminhada com o Deus de Israel. E aí sim o quinto, identidade bem resolvida. O verso 58 traz essa lição. Depois que o gigante caiu, Davi com a espada corta a cabeça dele, derrota uma ameaça sobre Israel. E olha, depois daquele dia, Davi nunca mais foi o mesmo, Israel nunca mais foi o mesmo, e da raiz de Davi e de Israel vem quem nessa linhagem? Cristo, o Messias, aquele que nos faz um com Deus. Essa história também é um preâmbulo do nosso Redentor. Mas olha o verso 58. Depois de tudo isso, quem que é esse ruivinho aleatório? E aí, Saul manda perguntar sobre Davi, e olha a narrativa desse momento. Saul lhe perguntou, de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi, sou filho de teu servo Jessé de Belém. Eu acho que a maioria dos nossos problemas podem ser resolvidos se a gente determinar que a nossa identidade não é o que a gente faz, mas é quem a gente é. Davi era um pastor? Sim. Davi era um arpista? Sim. Davi era um fundibulário? Também. Mas quando Saul pergunta quem ele é, o que ele responde? Eu sou filho. Há uma atribuição que nenhum ser humano pode correr, é a de ser filho. Nem todo ser humano vai ser engenheiro, nem todo ser humano vai ser militar, nem todo ser humano vai ser pastor evangélico, nem todo ser humano vai ser professor, nem todo ser humano vai ser advogado, mas nem todo ser humano vai ser pai, nem todo ser humano vai ser irmão biológico. Eu, por exemplo, sou filho único. Mas todo ser humano vai precisar passar pelo teste da atribuição de ser filho. E na afirmação de Davi, sou filho de Jessé. Na pergunta de Saul, você é filho de quem? Eu acredito que a dinâmica do mundo que a gente vive é essa. O escritor de Hebreus diz que a gente está rodeado de uma nuvem de testemunhas. O mundo espiritual está nos perguntando, você é filho de quem? E a nossa resposta, além do que a gente faz, precisa incluir quem a gente é. Porque quando eu reconheço que eu sou filho, eu vou afirmar também quem é meu pai. E nas palavras de Jesus, o filho faz tudo o que vê o pai fazendo. O filho tem tudo que o pai tem. Você não foi chamado para ser só cristão. Você não foi chamado só para ser apenas discípulo, servo. Os meus familiares biológicos oram muito assim. Eu me lembro de ser criado assim. Abençoe o Felipe, o seu servo. Para mim não era novidade ser servo. Mas só depois, dos 20 e poucos, eu fui aprender que eu sou filho. Deus não me chamou para o pão da performance. Ele me chamou para o pão da presença. Ele é o pão. E Jesus ouviu isso de Deus. Eu sou o filho amado, em quem meu Pai se alegra. Quais tinham sido as obras de Jesus no Rio Jordão? Nenhuma ainda. Porque a nossa filiação e a nossa aprovação vinda de Deus já está instalada antes de qualquer resultado. Como estão suas finanças nesse ano? Como estão os frutos do seu ministério? Como está a criação dos seus filhos? Olha, tudo isso é importante, mas a aprovação de Deus sobre você, tendo você como filho e filha, já vem antes de todas essas coisas. Você não vai fazer as coisas para ser aprovado. Você vai fazer as coisas por ser aprovado. É o equilíbrio entre fé e obras. Você já é amado, você já é aceito, você já é filho. Você pode ser servo, você pode ser amigo, você pode ser discípulo, você pode ser no mundo espiritual artilharia, infantaria ou cavalaria. Mas há uma identidade que você não pode perder, é a de ser filho. Porque os dias comuns são treinamento para os momentos decisivos e para as conquistas extraordinárias. Deus se importa mais com quem você é do que com o que você faz. Isso vem no segundo plano, isso vem depois.
mas Ele está interessado na sua identidade. E Ele quer liberar a sua identidade também. Bom, à luz dessas 5 lições, eu queria te convidar para ouvir essa última música, em adoração, em louvor, mas deixar que não apenas o Felipe, mas o Espírito Santo enraize estes aprendizados bíblicos no seu coração. E na sequência, eu vou voltar para juntos fazemos uma oração. E que essa palavra não volte vazia e dê fruto a 100 por 1 na sua vida em nome de Jesus.